Olha, eu queria muito dizer que hoje eu tô a caráter pra falar sobre um quadrinho que dignifica, um quadrinho que eleva, um quadrinho que promove uma reflexão e promove uma transformação, tanto a nível pessoal quanto social, que promove uma discussão interessante pra você levar pras pessoas do seu ciclo social. Mas não é o caso, eu não tô aqui pra falar de história de vida, eu não tô aqui pra falar sobre várias outras histórias do Homem-Aranha. Infelizmente, eu tô aqui pra falar sobre Amazing Spider-Man 25 e 26. Bom, a história começa prometendo, e quando eu digo prometendo é porque ela não consegue cumprir de forma decente, a história da Mary Jane durante aqueles anos em que ela ficou desaparecida naquela dimensão paralela. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, eu sugiro você assistir esse vídeo que eu fiz anteriormente, que resume as edições 1 a 24 da fase atual, beleza? Depois você lembra de voltar aqui porque, né, você vai pegar o finalzinho da história. Ok, a Mary Jane ficou presa por vários anos em outra dimensão após mandar o Peter pra casa, senão ele seria pego pelo YEP e o mundo acabaria. É uma parada digna? É uma parada nobre? Com certeza, ela abriu mão de ir pra casa em prol da segurança do namorado e do resto do mundo. Foi algo altamente altruísta, com certeza. A questão é que a história, aos poucos, vai substituindo a vontade da Mary Jane de voltar pra casa por uma vontade inerente de ser mãe, de cuidar de crianças das quais ela não conhece e ainda por cima ficar formando uma família artificial num mundo pós-apocalíptico, ao invés de sequer cogitar a possibilidade de querer voltar para casa. Depois que o Peter é mandado de volta, ela fica com essa sensação assim de, não, o Peter vai voltar, ele vem me proteger, ele vai conseguir. O Paul tá errado, o Peter vai conseguir, ele vai voltar e ele vai me salvar. E aí vão se passando dias, semanas, meses. O Paul começa a trabalhar no dispositivo Jackpot, que é aquele dispositivo que eu até falei no outro vídeo, que aparece na Gata Negra e Mary Jane, onde ela consegue combinar os símbolos lá e ganhar poderes. Então, nesse meio tempo, o Paul começa a trabalhar nesse dispositivo, o que não é necessariamente algo ruim dentro da história. É algo que, pô, beleza, a Mary Jane agora tem capacidade de se cuidar, certo? Errado. Depois que o Paul começa a mexer nesse dispositivo, eles acabam, durante a peregrinação deles, encontrando duas crianças. Duas crianças essas que foram criadas pelo Emissário. Só fazendo um pequeno adendo aqui, que no outro vídeo eu cometi um equívoco, porque o nome do personagem é Rabin, é Dr. Benjamin Rabin, que eu acabei traduzindo erroneamente ali como Rabino, mas não é o caso. O nome dele, na verdade, é Rabin, e o nome de vilão dele é Emissário. Ok? Então daqui pra frente eu vou estar me referindo a ele como Emissário. Beleza. O Emissário criou as duas crianças para prender a Mary Jane. E eu não digo isso de forma pejorativa, tá na história. Ele fala com essas palavras: eu vou criar as correntes que vai prender a Mulher Escarlate a esse mundo, e assim eu poderei eu poderei evoluir, trazer o YEP de volta e concluir o ritual, me tornando assim um deus. Essas são as palavras dele. E assim, né, beleza, a Mary Jane adota as duas crianças, o Paul fica meio desconfiado, e eles começam a formar uma pequena família feliz ali. E aí começam a se passar verões, invernos, outonos, primaveras. Eles lutam com alguns monstros aqui e ali, mas no geral eles formam uma família, constituem uma casa e ficam ali de boa. Até que um belo dia o Emissário bate na porta deles, querendo vingança, querendo matar a Mary Jane, porque assim ele vai poder concluir o ritual, que foi feito de forma errônea desde o começo. Ok, quando ele tá pra matar a Mary Jane, o Peter aparece. E aí junta com o final da edição 24, onde o Peter consegue salvar Mary Jane, vai se aproximar dela, e aí ela dá um chega pra lá nele falando: essa é minha família, esses são meus filhos e aquele ali é o cara que tá comigo. Que em nenhum momento é mencionado como sendo marido ou namorado dela. Daí, quando o Peter aparece, já troca a arte pro John Romita Jr. E tu consegue ver, de cara, que ele já tá de saco cheio dessa fase. Só fazendo outro adendo aqui, que eu reparei uma questão recentemente que envolve o John Romita Jr. Ele reflete diretamente o quanto ele tá empolgado com algum projeto no traço dele. Tu pode reparar, por exemplo, o Homem-Aranha do Michael Straczynski.
O traço do John Romita, apesar dele ser blocudo, dele ser quadradão desde sempre, o traço dele era consistente, ele tinha uma finesse, uma delicadeza muito maior, e tu vê que ele tinha uma estilizada um pouco melhor, sabe? Tu conseguia distinguir mais ou menos os personagens, apesar de todo mundo ser desenhado praticamente igual no traço dele. Kick-Ass, a mesma coisa. O traço, ele tá um pouco mais destacado, sabe? Tu consegue sentir que ele tava, de fato, querendo passar algum sentimento dentro da história. Na fase atual isso não acontece. Todo mundo tem a mesma expressão mono... O termo que eu tava procurando é monoexpressivo. Todos os rostos são monoexpressivos. Situação de susto, os personagens estão com essa cara. Situação de morte, os personagens estão com essa cara. Situação de pânico, os personagens estão com essa cara. Sabe, ele não demonstra algum grau de esforço, porque isso meio que reflete o quanto ele está interessado em trabalhar nessa fase. Pelo menos essa é a minha percepção. Mas, voltando ali pra história. A Mary Jane conta pro Peter, né, que ela encontrou as crianças, que ela tá com o Paul agora, e que o que ela falou pro Peter um mês atrás pra ele, sobre eles morarem juntos, e que quando o Peter não tá uma bagunça, pra ela foram 3 anos e meio, quase 4 anos atrás. Então, agora ela tem novas responsabilidades. Ela vai ficar com o Paul e vai ficar com a Romy e com o Owen, que são os filhos dela. E o Peter, passando pela derrota suprema, que é perder a mulher dele pro tempo, acaba voltando pra casa cabisbaixo quando ele encontra o Quarteto Fantástico, muito puto com ele, querendo as coisas de volta. E ele acaba saindo no soco com todo mundo porque ele tá frustrado. Ele tá absurdamente frustrado. E o Capitão América, quando finalmente entende o problema do Peter, depois de falar com a Mary Jane, ele fala pro quarteto: ei, pera aí, ele tá sofrendo, deixa ele tá de luto, praticamente. Deixa ele sofrer, que ele vai se recompor. Eu vou acreditar que ele vai se recompor em algum momento. E aí, ok, né? A história acaba com um monólogo do emissário falando sobre como a vida é feita de ciclos, que os ciclos se rompem e começam de novo, que a vida é feita de derrotas e etc, etc. Fala aquele bando de bobajada de vilão, e no final ele fala que o novo plano dele, na verdade, é matar a Mary Jane. Porque eu esqueci de mencionar esse detalhe, né? Lá na edição 24, quando o Peter chega, ele acaba distraindo o emissário e o emissário é morto pelo Paul. E no final dessa história, como ele foi penetrado ali pela lâmina do decaimento, ele acaba ressuscitando no final da história com um novo plano, que é matar a Mary Jane. E isso nos leva à fatídica edição 26. A edição 26 ela é cercada de polêmicas. Eu não vou nem falar da história dela primeiro, eu vou falar das polêmicas. Que uma parada que me chamou muita atenção foi o fato do quadrinho ter vazado 2 semanas antes do devido. O quadrinho ele lançou em 31 de maio de 2023. E o vazamento ocorreu 2 semanas antes. E assim, não sei se vocês sabem como funciona o processo de distribuição, tudo bem se não souber, mas a questão é que, na época que o quadrinho vazou, ele ainda não tinha chegado em nenhuma comic shop. Então o vazamento ele foi interno. Proposital ou não, a questão é que a Marvel teve que gerenciar esse pânico de forma muito rápida, emitindo avisos de que os spoilers tinham saído, então era pra evitar a internet, e logo depois confirmando que a Kamala ia morrer, que a Miss Marvel ia morrer na história do Homem-Aranha, e que eles iam lançar um especial pra ela. Essa morte por si só acabou acarretando uma série de problemas que eu vou comentar depois, mas isso já serviu para que a aceitação pública dessa edição fosse péssima. Péssima. E quando eu digo péssima, não é só muitos fãs do Homem-Aranha não gostaram, não. Muitos fãs da Marvel no geral detestaram. Sabe quem gostou? A galera do Comicsgate. A galera do Comicsgate é uma galera de ultradireita dos quadrinhos que defende a pureza ariana dos quadrinhos, sabe? Heróis brancos, machos e bombados, e etc. Nenhuma mulher, nenhuma lacração. Esses caras gostaram da história. Pra tu ver o nível. Mas, voltando aqui, final do contexto, fecha parêntese, bora continuar com a edição em si. Lá na edição 21, a gente tinha visto que o emissário voltou pra matar a Mary Jane. Beleza. Aqui a gente já tem o Peter reunido com ela, o Duende Dourado, a Miss Marvel e o Quarteto Fantástico chegando para evitar o grande problema da vez, que é o emissário.
Quando o emissário vai falar com a Mary Jane, ele começa a lançar um discurso sobre como ela tem que morrer, e sobre como Paul e nem as crianças são dessa dimensão, e também avisando que as crianças eram um mero objeto criado por ele para fazer com que a Mary Jane se afeiçoasse com elas, podendo assim... Como é que é? Essa pausa é proposital, tá? Eu sei qual é o motivo, só tô fazendo essa pausa aqui porque é muito interessante como o quadrinho ele não se preza a montar nenhum propósito lógico do porquê que as crianças existem. Ele simplesmente fala ali que é porque as crianças vão se aproximar do seu coração e assim eu vou poder te matar, porque sentimentos... É uma bobajada só. É uma baboseira ridícula sobre, basicamente, ela no papel de mulher, ter que se submeter a 2 crianças para virar mãe e assim poder ser perfurada pelo poder do amor. Alguma besteira assim. E aí, ok, a Mary Jane descobre que o emissário basicamente matou os filhos dela e quer vingança. Aí acaba que ele faz um dragão asteca bizarro pra destruir Nova York. O Quarteto Fantástico e o Duende Dourado vão lutar contra esse dragão asteca. O Peter vai segurar o emissário e a Miss Marvel e a Mary Jane têm que fugir dele. Até aí tudo bem. O plot é incrível? Não. A ideia da história é incrível? Não. O que tá acontecendo, os eventos no geral são interessantes? Não também. Mas essa é a história. E aí o Peter fica brigando com o emissário, né? Ele luta ali, tenta conter o emissário. A Miss Marvel e a Mary Jane estão fugindo, porque se ele encostar na Mary Jane e ele matar ela, o mundo vai pro saco, que é exatamente o oposto do que aconteceu com o Peter no começo da história. E aí, ok, né? Todo mundo se separa, o Reed descobre como derrotar o dragão, ele com a ajuda do Norman Osborn e do Tocha Humana conseguem deter o bicho, e aí o Peter acaba perdendo o emissário de vista e ele acaba indo atrás da Mary Jane e da Miss Marvel. É redundante o que eu tô falando? Com toda certeza. É o que acontece na história? Absolutamente. A história é redundante. Não tem nada além disso. É uma edição curta, é uma edição vazia, é uma edição chula. Prometeram pros fãs uma história de quase 50 páginas, e quando tu vai ler, boa parte delas são de anúncios. Pra tu ter noção de como a edição por si só ela foi feita pra chamar a atenção e pra vender na base do bait, na base do rage bait, que é mais especificamente o termo, né? Rage bait, no caso, é bait de raiva. Você provoca um sentimento negativo no fã pra que ele seja obrigado a comprar na base da raiva. Assim como tem também o Rage Watch, que é você assistir porque você tá revoltado, você comprar porque tá revoltado e etc. Enfim, esse é o lance. A história inteira foi vendida na base do Rage Bait. E a história mais traumática do Homem-Aranha em 50 anos, fazendo alusão à morte da Gwen Stacy. A história mais dramática do Homem-Aranha. Coitado, o Zeb Wells não vai poder aparecer numa Comic Con nunca mais. A Mary Jane parece saudável nessa edição, não é? O que será que vai acontecer na próxima? Provocando a morte da Mary Jane. E aí quando tu vai ler a edição 26, a Miss Marvel basicamente muda de forma, vira a Mary Jane, confronta o emissário mata ela, e aí o ritual dele dá errado porque ele matou a Kamala achando que era Mary Jane. E é esse o final da história. O Peter fica desesperado achando que a Mary Jane morreu, no final volta a ser a Kamala, ela descobre que ele é o Homem-Aranha, ele descobre que ela é a Miss Marvel, se junta o Quarteto Fantástico, o Norman Osborn, a Mary Jane e o Paul pra ver a Kamala morta, e aí é o fim da edição. Nossa, que edição triste. Que edição dramática. Meu Deus, a Miss Marvel morreu. O que será que vai ser do pobre Peter Parker? Foda-se. Na próxima edição tem Dr. Octopus de volta. Bora lá. A história, ela traz, no geral, a fase como um todo, ela traz muitos elementos que por muita gente é considerado misoginia, sabe? Primeiro que a gravidez, a maternidade, não é algo que deveria ser considerado um peso para qualquer pessoa que seja.
Então por que que o Zeb Wells vai lá e coloca o vilão da história? Tudo bem, tem gente que vai comentar que é porque ele é do mal, mas ainda assim teria milhões de outras formas de se colocar essa história. Ainda mais considerando que a Mary Jane perdeu uma filha. Independente de o casamento não ser mais canon, ela ainda teve essa criança, ela ainda engravidou do Peter, e ela ainda assim perdeu essa criança no final da saga do clone. Então, você não deveria pegar e trazer de volta essa questão da maternidade de uma forma tão medíocre assim, colocando ela para estar acorrentada a duas outras crianças, pelo simples motivo de, ok, eu quero. Porque o emissário ele não usa as crianças no plano, elas estão ali porque sim. Elas estão ali para fazer rage bait. O único propósito da existência dessas crianças é provocar os fãs. Tu percebe isso quando tu lê a primeira edição. As crianças estão ali para fazer um buzz absurdo. Meu Deus, a Mary Jane tem filhos, ela tem um marido. E com o passar das edições as crianças não importam. Nenhum dos eventos mencionados depois importa. No final as crianças são apagadas num estalar de dedos. E é isso. Essa é a grande importância, essa é a grande colaboração das crianças para a história. Elas se foram como elas vieram, com apenas um nome e com a menor relevância possível. Sabe? E tudo isso para fazer o quê? A Mary Jane ter o papel feminino que todo mundo espera, mãe. É uma parada que desmerece, é uma parada que diminui a personagem. A Mary Jane tem um potencial absurdo pra você vir e colocar ela, tipo assim, ah não, tá aqui ó, agora ela vai ser mãe porque o maluco lá obrigou. Não é assim que funciona. A gente tinha uma personagem que era independente, ela tinha a vida própria dela, muitas das vezes ela tá numa condição de vida melhor do que o próprio marido, e ainda assim ela pensou, poxa, esse é o cara que eu amo, é com esse cara que eu quero constituir família, é com esse cara que eu vou me casar e ter filhos. Essa é a Mary Jane que a gente conhece. Não uma mulher que foi sequestrada, jogada em outra dimensão, viveu por 4 anos o plot inteiro de Exterminador do Futuro numa terra alternativa, onde o Kyle Reese e a Sarah Connor estão vivendo no futuro, pra no final chegar o ex dela, salvar o dia e ela tipo, ah então né, acabou que o nosso relacionamento de 15 anos acabou, porque eu conheci esse cara aqui, a gente passou 4 anos juntos e agora eu tô com ele. Não faz o menor sentido. E eu não tô botando a culpa na personagem, eu tô botando a culpa na escrita. A Mary Jane foi sabotada nessa fase atual. Sabotada. A começar pelo plot das crianças, a começar pelo lance do Paul, a começar pelo fato de que ela fica de segredinho com o Paul, conhecendo muito bem o Peter Parker, sabendo que o Peter é o tipo de cara que se ele soubesse da situação toda, ele teria ajudado desde o começo. Mas não, eles preferem colocar ela pra ser a mulher que fica escondendo coisas do marido dela, que é o Homem-Aranha. Eu não tô forçando um casamento aqui, eles são marido e mulher, independente do que a Marvel empurre. E aí é que tá, entra outro detalhe também. Esse lance dela defender o Paul vem de uma página de retrospectiva, que inclusive eu vou mencionar mais pra frente porque ela tá atrelada a outros problemas, mas nessa página de retrospectiva a gente vê o Peter descobrindo que o Paul, ele é filho do emissário, ele também chama Rabin, né, Paul não sei o que, Rabin, e ele é filho do emissário daquela terra, porque nessa terra ele nunca nem chegou a nascer, e ele teve que matar o pai dele 2 vezes. E aí a Mary Jane vira pro Peter e solta a bela frase de que, ele é uma pessoa que se arrepende dos erros que cometeu e por isso tá tentando ser melhor. Parece familiar? Ou seja, estão forçando a barra de que o Paul é um cara decente pra Mary Jane porque ele é basicamente o Peter. Bora colocar a Mary Jane pra estar com um cara que é igual ao Peter, mas não é o Peter. Por quê? Misoginia, cara. Misoginia. A Marvel simplesmente não consegue aceitar o fato de que uma mulher poderosa e independente é capaz de estar com o Homem-Aranha. Eles simplesmente, não, ela não pode estar com ele porque ela é poderosa demais, ela é um mulherão, não faz sentido, ela tá com o Homem-Aranha, e aí pega e joga ela pra outro cara. Como se mulher fosse só um objeto que tu pode arrastar, clicar na personagem, no PNG da Mary Jane e arrastar pra colocar do lado do PNG do Paul. Não, é assim que relacionamento funciona. Não tem uma estrutura, não tem sentimento, não tem laço emocional forte o suficiente atrelado por trás. Não. São pessoas que estão juntas. Dá pra colocar uma pessoa junta da outra e acabou a história. A Mary Jane foi transformada numa muleta dentro da história, junto da Felícia. A Mary Jane e a Felícia estão sofrendo misoginia a rodo dentro dessa fase e parece que ninguém se importa.
A Felícia, ela não é namorada do Peter nessa fase atual. Tu percebe que o Zeb Wells nem se dá o trabalho de escrever ela. Ela aparece em 1 ou 2 edições no máximo. Quando aparece ainda por cima. E quando não, ela é mencionada porque é escritor convidado que traz ela pra história. Entende? É uma parada degradante pra personagem feminino. Agora a gente vem com o elefante branco da sala, que é a Miss Marvel. Cara, a Miss Marvel, ela só morreu nessa história porque o editorial ficou com medo da repercussão que seria a Mary Jane morrer. Convenhamos, a história inteira estava pautada na morte da Mary Jane, mas dá pra ver que isso mudou com a repercussão do público. A não ser que tudo isso tenha sido um baita de um rage bait desde o começo, tava muito na cara que o editorial mudou a história pra matar a Kamala depois da repercussão que foi a ideia de que a Mary Jane ia morrer. Porque bora lá. Na divulgação da capa da edição 25 e 26, o Zeb Wells, ele pega e solta a seguinte frase: "Ah, Mary Jane parece saudável nessa edição, não é?" Nessa edição. Ou seja, na edição 26 ali, que seria supostamente uma homenagem aos 50 anos da morte da Gwen, eles iam matar a namorada mais recente do personagem, que por muitos anos foi esposa. Porque sim. Só pra fazer o público ficar irritadinho. Só que aí tu vê que todo mundo ficou puto num nível tão extremo que tiveram que mudar a história. E assim, tu percebe que é uma parada que foi feita às pressas pelo fato de que a personagem que morreu, ela não tinha a menor relevância dentro do título. É sério, tu consegue contar na... Não, ok, nos dedos não dá pra contar porque são 12, mas tu consegue contar quantas páginas ela apareceu. De tão relevante que ela é pra fase como um todo. Tá aqui, ó. Nesse único print tem todas as aparições que você precisa ver da Miss Marvel no título do Homem-Aranha. Ela não tem o menor peso dentro da história. Ela literalmente não importa. E assim, se ela tivesse sido construída, se ela tivesse sido apresentada e passasse por um processo de evolução, ou por um processo de amadurecimento de amizade com o Peter, seria minimamente aceitável a morte dela. Eu não tô aqui dizendo que ela não deveria morrer, tá? Eu não defendo que a personagem tenha que morrer, mas herói morre com uma frequência ridícula. Então ela morrer não é o surpreendente aqui. O surpreendente é o como. Boa parte dos problemas com os quadrinhos não são os eventos em si, e sim os comos e os porquês. A morte da Kamala é um grande como pra mim até agora. Ou porquê, na verdade. Porque é uma morte desnecessária, é uma morte incoerente com a forma como a personagem age e vem agindo nos últimos anos. É uma morte que... Cara, é uma morte problemática. Vamos ser sinceros, é uma morte problemática a morte da Miss Marvel. Porque, o que acontece? A personagem é a heroína muçulmana mais proeminente dos últimos anos. Ela é a heroína jovem mais popular dos últimos anos. E acima de tudo, ela é uma heroína que acabou de estrear no cinema. Então por que diabos você escolhe ela pra ser a personagem que vai morrer num título de um herói que não é amigo dela? Num título que ela mal aparece, longe de todos os amigos dela, longe de todas as pessoas com quem ela se importa e que se importam com ela. E as últimas palavras dela ainda por cima são pedindo a aprovação de um herói que não significa nada pra ela. Isso não faz o menor sentido. Eu poderia usar outros detalhes aqui, só que aí seria mais questão de casualidade, tipo o fato dela ter morrido no final do mês de celebração da herança da hereditariedade, eu não sei a sigla correta, mas eu não vou abrir o navegador porque senão a minha câmera vai travar. Mas é o mês de celebração da cultura asiática. Eu poderia ir por esse caminho, falar que é uma parada xenofóbica a morte dela, mas eu não vou. Eu vou pegar eu vou abordar por outro quesito. Como que os caras me fazem a Kamala, que tem o poder de mudança de forma, como metáfora pra autoaceitação, morrer depois de se transformar numa mulher branca?
O primeiro arco da Miss Marvel nos quadrinhos era justamente sobre a autoaceitação. Ela não aceitava o fato de ser uma garota muçulmana. Ela não gostava do fato de que, por ser muçulmana, ela sofria bullying, porque ela era imigrante, as pessoas tratavam ela como se ela fosse terrorista, então ela queria ser uma garota branca para poder se encaixar. Por conta disso, quando ela é atingida com névoa terrígena, a primeira coisa que acontece com ela não é mudar de forma, não é crescer partes do corpo, e sim ela virar a Miss Marvel. No caso, a Carol Danvers. Ela fica branca e ela fica loira. E ela acha isso o máximo. Até que, passados alguns momentos ali, ela começa a se aceitar e volta ao normal. E desde então ela nunca mais usou esse poder. O poder é uma metáfora. Sabe o que é uma metáfora? É algo que não é literal. Ele pode se aplicar ao contexto, mas ele não é literalmente o que está na tela. Que é o caso da Kamala. Ela ganhou aqueles poderes como uma metáfora para a autoaceitação. Portanto, ela não precisa mudar de forma. Aquele poder não é importante para ela. Inclusive, poucas edições depois ela perde esse poder quando ela é quase mortalmente ferida e ela usa os poderes dela para curar o dentinho. Ela perde os poderes de cura e perde também o poder de mudar de aparência. Ela continua mudando de forma, mas de aparência ela não consegue mais. Chegando na fase atual, o grande plano dela para enrolar o emissário é mudar de forma para virar a Mary Jane. E quando ela vira Mary Jane, ela morre concretizando a visão do emissário, que acaba sendo morto porque ele não cumpriu a missão dele. Tinha milhares de outras formas que qualquer pessoa poderia pensar para resolver essa história. Então, por que diabos colocar a Kamala para virar Mary Jane, para o emissário morrer porque ele matou a pessoa errada? Tu poderia colocar a Kamala para ter uma luta sensacional contra o emissário, na qual ela acabasse sendo mortalmente ferida. Tu poderia colocar ela se sacrificando porque o cara botou uma bomba, ela levou para algum outro lugar e explodiu junto. Tu poderia fazer milhares de outras formas de matar a Miss Marvel que seriam muito mais interessantes, muito mais dignificantes e muito mais reflexivas. Mas não é o caso. Ela morre da forma mais merda possível e ainda por cima por motivos de divulgação e retcon. Porque é muito óbvio que quando ela voltar, e ela vai voltar como mutante. Bem a tempo da estreia de The Marvels. Isso tudo não passou de uma jogada de marketing muito porcamente planejada. A Miss Marvel, ela é uma heroína própria, ela é uma heroína jovem, é uma das heroínas jovens mais proeminentes da Marvel, como eu falei logo no começo desse bloco, e assim, ela também consegue, junto do Miles Morales, formar uma equipe inteira de heróis jovens para ir contra o que os Vingadores pregavam na época de Guerra Civil 2. Ou seja, do caos que estava o mundo adulto de heróis, surge uma equipe de heróis adolescentes com uma premissa diferente, com um olhar novo, um olhar completamente fora de vícios e padrões que os outros heróis já tinham. Então, ela, junto do Miles, do Nova, da Vivi e do Amadeus Cho, conseguem criar uma equipe inteiramente diferente de heróis. Eles conseguem trazer uma visão mais leve do que é ser um super-herói. Então, se tem alguém ao lado de quem ela deveria morrer, que seria algo heróico e algo altruísta de se fazer, seria com os campeões. Não ao lado do Homem-Aranha e do Quarteto Fantástico, heróis que não importam nada pra ela. Não porque, mas é porque ela estava ali para ajudar. Não importa. Não importa. A forma como foi feita continua sendo porca. É uma forma desrespeitosa com o legado da personagem. A gente tá falando do 10º aniversário da criação da Kamala, e você vem e me apresenta a morte dela sendo feita de uma forma medíocre. Vai ver um material promocional da edição Fallen Friend, que é a história que vai contar a morte da Miss Marvel. Tu vai ver só herói que não tem nada na vida dela, herói que não importa, gente aleatória comemorando que ela morreu, e não tem um familiar, não tem o pai, não tem a mãe dela, não tem o irmão, não tem os amigos dela, não tem os outros heróis que são amigos dela. Cara, a Kamala é amiga de um Homem-Aranha.
Não é por isso que tu vai botar o Peter Parker na capa da morte dela. Bota o Miles. Traz os campeões pra ficarem de luto por ela. Em nenhum momento eles aparecem. Eles não aparecem. Eu não tô falando tipo, eles não fazem parte da história. Não. Eles literalmente não aparecem, nem no material promocional. Tem noção disso? Parece que a Kamala tava sozinha no mundo. Parece que ela surgiu dentro dessa história só pra morrer. O que de certa forma não tá errado, né? Mas enfim. Cara, é algo desagradável de se ver. E olha que assim, isso eu tô falando só da edição 26, eu ainda não li Fallen Friend, eu não sei nem quando que sai. E sinceramente eu não sei nem se vale a pena ler. Como é que tu tem a brilhante ideia de me matar uma heroína muçulmana pelas mãos de um vilão judeu que usa apropriação cultural maia pra no final fazer a morte dela referenciar um símbolo cristão? Porque a pose da morte dela, apesar de ser referência ao Capitão Marvel original, né, a morte do Capitão Marvel, tu tá fazendo uma referência cristã, que é a Pietá, que é Jesus nos braços de Maria. E tu coloca uma heroína muçulmana pra fazer isso? Cara, isso é um negócio bizarro, velho. Tinha que ter alguém na Marvel pra ficar de olho em referências contra ícones culturais, ícones religiosos. Porque uma heroína muçulmana morrendo e fazendo a pose de Jesus Cristo é uma parada bizarra. Eu não digo nem ruim, porque eu particularmente não tenho problema com isso. Mas é uma parada bizarra. Não é algo que deveria acontecer, sabe? Mas enfim, né? É isso que a Marvel fez com a Miss Marvel, com a Kamala Khan. Tudo isso reflete uma cultura decadente que está acontecendo com os quadrinhos do Homem-Aranha. E com a Marvel como um todo. O que a gente está vendo é só um reflexo de 1% do que está acontecendo com a indústria cinematográfica, a indústria cultural como um todo. Porque, né, convenhamos, o entretenimento virou uma indústria, virou uma fábrica. A alma dos quadrinhos morreu. Um ou outro criador se importa de fato em criar algo que seja interessante de se ler, como por exemplo o Jed McKay com os Vingadores, o Al Ewing com o poderoso Thor, quer dizer, Imortal Thor Imortal, eu não sei a tradução ainda, o Chip Zdarsky com o Demolidor e com o Batman. Sabe, são poucos os criadores que ainda estão se dando ao trabalho de trazer uma história que promova reflexão, que promova mudança, que promova um pensamento interno que vai te fazer ter alguma mensagem a se extrair daquela obra. Porque, no geral, o que a gente está vendo é uma massificação de conteúdo. Os eventos, eles simplesmente vão acontecendo sem o menor significado. Só pelo propósito de gerar clique na internet. Puta que pariu! A Miss Marvel morreu! Meu Deus do céu, a Gata Negra! Ai, minha Nossa Senhora, a Mary Jane está casada! E nenhum desses eventos tem algum impacto ou algum peso. Eles simplesmente existem e eles estão ali. A gente está vivendo a versão mais medíocre possível do objetivismo. Lembra que eu falei lá no Iceberg que o objetivismo ele não tem um sentimento atrelado? Tudo o que ele existe e tá ali? A gente trabalha só com fatos? Então, os quadrinhos estão indo pelo mesmo rumo, só que de um jeito medíocre, porque os fatos eles simplesmente são vomitados na sua cara como um bando de produtos enlatados numa linha de produção e pronto, aceita. Porque independente de tu reclamar, independente de tu criticar e tu ter alguma opinião sobre isso, os caras que produzem esse material, eles não vão ser demitidos. Eles vão continuar lá, confortáveis nas cadeirinhas deles. Pode ter certeza que o Zeb Wells ele vai continuar nessa fase por bastante tempo. O Nick Lowe vai continuar sendo editor do Homem-Aranha por bastante tempo. O Dan Slott vai continuar escrevendo Homem-Aranha. Tanto é que anunciaram um dia desse o Superior de volta. Eu tô feliz com isso? Um pouco, porque eu sou fã do Superior. Mas é o Dan Slott escrevendo. É o mesmo cara que tá escrevendo há 10 anos sobre um personagem e até hoje ele não entende direito qual que é a mensagem por trás. Entende? A gente tá vivendo uma era em que a gente devia estar vendo transformações de heróis e passadas de bastão, não dos personagens, mas dos editores, da galera executiva que tá ali em cima. Só que essa galera já tá há tanto tempo no poder que eles não se veem fazendo outra coisa. E por conta disso eles não conseguem alterar a fórmula com a qual eles trabalham. Ou seja, a gente tá lidando com um bando de velho
que se acha jovem, trabalhando com quadrinhos pra satisfazer alguma fantasia de adolescente. Meu Deus, eu escrevo Homem-Aranha. E aí faz a parada mais medíocre possível. Meu Deus, eu sou editor-chefe da Marvel. E aí faz o trabalho mais porco possível, que é o quê? Ficar indo pra evento, ficar beitando os fãs. Olha, meu Deus, a Felícia e o Peter estão juntos. Não fale pros fãs que o Homem-Aranha tem outra namorada. Pra quem não sabe, essa frase é real e ela foi dita pelo Cebulski. C.B. Cebulski, o editor-chefe da Marvel. Esse é o trabalho dele, ficar provocando fã em Comic Con, ao invés de fazer um trabalho decente. Inclusive, esse cara tem uma história muito legal, né? O motivo pelo qual eu sei que a Marvel nunca vai mudar, se o Cebulski não sair do papel de editor-chefe, é pelo fato de que o cara, lá em 2005, ele criou um novo roteirista chamado Akira Yoshida. Ele fantasiou na cabeça dele a brilhante ideia de se passar por um asiático, porque segundo ele a Marvel não tinha muitos criadores asiáticos. Então, ao invés de contratar um criador asiático, de investir num núcleo asiático para trabalhar na Marvel, ele se passou por um asiático. Eu não tô inventando essa história, tá? Eu não tô inventando. Se alguém quiser o detalhe dela, eu posso trazer num vídeo dedicado. Mas o bagulho do Akira Yoshida é real, tá? Enfim, a questão é que a gente está lidando com um mercado saturado, um mercado que não ouve o público, coisa que lá nos anos 60, por mais que a Marvel sempre tenha sido uma fábrica, a Marvel ainda sabia ouvir, mesmo que por alto, os fãs. Hoje em dia isso não acontece mais. Independente de quantas reclamações for, melhor pra Marvel, porque aí pelo menos vai vender na base da raiva. Então, o que eu, como fã, vou fazer, eu vou me desligar, cara. Eu vou sair. Eu já devia ter feito isso muito tempo atrás, mas agora que fechou o mistério e tá na cara que não vai ter solução, eu desisto dessa fase. Eu desisto do Homem-Aranha atual. Eu prefiro muito mais começar a ler mangá. Eu prefiro muito mais continuar com os meus quadrinhos antigos, sabe? Continuar colecionando o que deu certo no personagem, ao invés de ficar focando no que tá dando errado. E um dia, talvez, quando essa fase acabar ou em algum momento ali tiver alguma coisa realmente relevante, eu vou voltar pra cá pra falar sobre isso. No mais, eu vou continuar falando de quadrinhos quando for conveniente, né? Quando eu tiver pausa da faculdade, quando eu tiver algum momento ali livre pra estar debatendo quadrinhos, ou fazendo lives, ou fazendo review de outras histórias, seja da Marvel, da DC, da Shonen Jump ou coisa do tipo. E é isso, esse é meu conteúdo, é isso que eu faço, né? O meu trabalho não vai parar porque eu tô decepcionado com o Homem-Aranha. Eu sou o Tassi e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!